paz do Senhor, meus queridos juniores. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês mais esta manhã. Pois é, eu já começo assim toda animada, porque essa semana se iniciou a nossa jornada de 30 dias de jejum e oração de março. E é uma grande alegria, é um grande privilégio nós, da Marcas do Evangelho, fazer parte desse mês tão especial, desse mês tão gracioso. E eu espero que você, meu querido aluno, esteja também motivado e animado para esse mês, pois Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio e na sua vida. Então eu também quero te pedir para que você que já é matriculado no nosso EBD Marcas do Evangelho, que você coloque a sua presença no chat. Coloque o seu nome ou nos comentários também, se assim você quiser. E eu também quero saudar os meus queridos visitantes. Sejam muito, mas muito bem-vindos para mais esta aula. E eu gostaria que você também se manifestasse aí, ou no chat, você está assistindo agora, ou também nos comentários. Coloque o seu nome, coloque de onde você é, coloque quem te convidou, como você veio parar aqui nesta aula. E seja muito bem-vindo, volte mais vezes. Então, eu quero, como de costume, lembrar vocês que estejam com a Bíblia de vocês, com a nossa revista, com o livreto de oração, já separa a sua oferta, já ajeite sua cadeira, pois nós vamos embarcar em mais uma aula. E para começarmos esta aula, para que o Senhor venha cada vez mais estar conosco, vamos fazer uma oração então. De início, vamos orar, usar o nosso livreto de oração, tá bom? Hoje é dia 7 de março, vamos lá, leia o Salmo 7:10, que diz assim: Deus é o meu escudo, Ele salva os que têm o coração reto. E o que diz esse Salmo? Que Deus protege os que têm o coração correto. Orando os Salmos: Senhor, nos livra e nos proteja onde quer que formos. Amém? Vamos orar também pelas crianças da Líbia. Senhor, proteja as crianças da perseguição na Líbia, que elas tenham esperança. Livra elas das maldades e dores causadas por homens maus. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Então, participa comigo, ore comigo bem aonde você está, tá bom? Vamos lá então. Senhor, meu Deus maravilhoso, te agradecemos e te louvamos por mais este dia que o Senhor nos deu, pela tua presença que nos mantém de pé, que nos acordou nesta manhã, neste domingo tão abençoado. Eu te peço, Senhor, que tu possas falar com cada coração, cada um que está vendo, está ouvindo esta aula, cada família, cada criança possa ser impactada pela tua palavra. Nos ajude a ter total atenção para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, abra os nossos corações, a nossa mente e os nossos ouvidos. Louvado seja o teu nome por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por todas as coisas. E nesse mesmo espírito de oração, de quebrantamento, eu quero lembrar vocês do nosso versículo, nosso texto áureo, texto de ouro. E vocês que já são matriculados, são alunos aplicados, alunos nota 10, têm mandado o texto de vocês, o vídeo de vocês e tem ficado muito legal mesmo. Vamos primeiro abrir na nossa Bíblia, tá bom? Depois a gente lê na nossa revista. Vamos lá. O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 10. Mateus 5, versículo 10. Se você tem a nossa Bíblia devocional McCheyne, você pode abrir na página 32 do nosso devocional. Vamos lá comigo? Vamos lá, Mateus 5:10 diz o seguinte. Lê comigo da sua casa, tá bom? Meu querido Junior, lê comigo da sua casa, eu vou começar. Mateus 5:10, que diz assim:
5, 4, 3, 2, 1, vamos juntos? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Vamos então repetir na nossa revista. Se você não abriu sua revista, abra neste momento junto comigo, que está na revista de número 10. Felizes os que são perseguidos. Então, vamos repetir na nossa revista? Diz assim, ó. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Mateus 5, 10. Louvado seja o Senhor por esta palavra, por este versículo. Então, eu gostaria de convidar você para ficar ligadinho nessa aula, pois essa lição de número 10, Felizes os que são perseguidos, está maravilhosa. Então, eu te convido a colocar um joinha no chat. Eu quero ver se você está atento na aula. Então, coloca o joinha aí para eu ver se você está ligadinho na aula, ok? Antes de entrar na parte da história, a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante que nós fazemos todo domingo. Todo momento que tem culto aqui na nossa igreja, tem culto a Deus, nós separamos as nossas ofertas. Então, gostaria de convidar você que está assistindo, talvez você seja um visitante ou se você é um matriculado, eu te convido a abençoar a casa de Deus nesse momento. Não deixe de abençoar a casa de Deus. Tudo que você tem, tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Então, se você tem 10, 15, 20 centavos, R$1, 50 centavos, não importa o valor, mas que você contribua com alegria e de todo o coração. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor pela sua vida, pela sua família que contribuiu, que abençoou a casa de Deus. Que assim você possa continuar fazendo com muita alegria, com muita disposição no coração, dando o melhor, dando de coração, com alegria ao Senhor. Amém? E agora, depois desse louvor maravilhoso, crianças, né, que diz, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Que louvor maravilhoso! E em todos os momentos, o Senhor Deus está com o seu povo. E esse louvor que nós colocamos na oferta tem muito a ver com a nossa história de hoje. Então, para este momento tão especial e maravilhoso, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, deixa aí a sua revista aberta para a gente poder iniciar a nossa história. Vamos lá, vamos abrir, crianças, em Lucas 6, 22 a 23. Lucas 6, 22 a 23. Se você está com a Bíblia Mac Chain, eu te convido a abrir na página 220. Então, vamos lá?
abrir na página 220 do nosso devocional, Lucas 6, 22 a 23. Página 220 do nosso devocional. Vamos lá. Diz assim, Lucas 6, 22 a 23, eu te convido de novo a você ler comigo enquanto eu leio aqui, tá bom? Participa. Vamos lá. Lucas 6, 22 a 23. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Eu também convido você para você abrir em outra parte também, em Atos 12, de 1 a 19, página 62 do nosso devocional, tá bom? Deixa aberto aí na página 62 do nosso devocional. Vamos lá. Você abriu, deixa aberto em Atos 12. Juniores, nós não vamos ler essa passagem. Eu vou narrar para vocês a história, tá bom? E se você depois você ler com muito cuidado esse texto maravilhoso, mas eu vou narrar para vocês a história, que fala sobre um personagem muito interessante. Quer saber quem foi ele? Vamos então para a história? Vamos lá. Desde a fundação da igreja, por meio dos primeiros discípulos, muitos ouviram o Evangelho da Graça e tornaram-se cristãos. Por outro lado, isso despertava o ódio daqueles que não queriam ver o nome de Jesus anunciado. Eles não gostavam que as pessoas testemunhavam Jesus, então eles odiavam aquilo. Muitos não queriam que as pessoas não se tornassem cristãos. Então, começaram a perseguir os seguidores de Jesus. Os cristãos sofreram muitas, mas muitas perseguições. E se lembraram das palavras de Jesus no monte. Ele disse assim: felizes são vocês, quando forem insultados e perseguidos, por me seguirem, pois tem uma grande recompensa no céu para vocês. A gente leu isso em Lucas 6. Então, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais se uniam em oração. Olha só, presta atenção, quanto mais eles sofriam perseguição, mais eles se uniam em oração. A perseguição aqui, crianças, não está associado apenas a, por exemplo, a perseguir, a falar palavras feias para os cristãos. Não. Muitos cristãos apanhavam, presos, muitos eram mortos. Era uma perseguição que eles sofriam muito forte. Tá bom? Então, olha só, vamos continuar aqui. E mesmo que as autoridades da época diziam bem assim, ó, vocês não podem mais pregar o evangelho, vocês não podem mais falar desse nome de Jesus. Mas ainda assim, os cristãos continuavam falando de Jesus. E eles não tinham medo. Eles não ficaram assustados de serem presos, de até serem mortos, mas eles continuavam testemunhando do nome de Jesus. Mesmo nessa situação, continuavam seguindo o caminho da salvação. Porque antes, como disse Pedro, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Sofrer por um tempinho aqui não se compara com a eternidade com Deus. Nada se compara em estar com Deus eternamente. E nessa passagem, crianças, de Atos capítulo 12, relata uma história muito surpreendente. Preste atenção. Nesse tempo, um rei chamado Herodes, ele perseguia de maneira grandiosa os cristãos. Eles não gostavam dos cristãos. Ele queria ser muito conhecido, se mostrar todo poderoso. Então, como muitas pessoas não gostavam dos cristãos, ele continuava perseguindo os cristãos para aparecer para essas pessoas. Então, ele até mandou matar Tiago, o irmão do apóstolo João. E nisso tudo, crianças, a cidade de Jerusalém estava muito agitada. A oposição crescia contra a igreja cada vez mais e a perseguição aumentava. E esse rei, ele descobriu
que existia um homem que era um dos líderes dos cristãos naquela época. Ele era um pastor, o apóstolo Pedro. Então esse rei bolou um plano. Já sei o que eu vou fazer. Manda lá, procura esse homem chamado Pedro. Vamos prender esse homem aí. Então, eles prenderam Pedro. E crianças, ele prendeu Pedro simplesmente por falar do nome de Jesus. Pedro não era marginal, não era um homem mau, mas ele foi tratado como um simplesmente por falar de Jesus. Então, ele colocou Pedro em uma prisão de segurança máxima. Pensa aí, numa prisão que é muito segura. Pedro ficou numa prisão assim. Tinha muitos soldados. Pedro ficou algemado com 2 soldados do lado. Prisão, a grade fechada, tudo trancado. O portão da prisão tudo trancadinho, com vários soldados, vários sentinelas vigiando Pedro 24 horas. Para ele não fugir, para ele não sair dali ou para ninguém tentar tirar ele dali. Era uma segurança máxima. O que iria acontecer com Pedro? Afinal, ele tinha mandado fazer mal aos outros cristãos. O que ele queria fazer com Pedro? Provavelmente, tirar a vida de Pedro. Mas Pedro estava ali. Olha só o que aconteceu. Então, Deus, ele estava ciente dessa situação, crianças. Em tudo o que aconteceu e o que estava acontecendo com os cristãos. Deus, ele continua no controle da situação, mesmo que eu, que você, que nós percamos o controle da situação. Mesmo que pareça difícil, Deus continua no controle da situação. E assim, eram muitas perseguições que aconteciam com os cristãos. Herodes parecia um inimigo invencível. A situação ameaçava até mesmo destruir a igreja, que tinha iniciado mesmo naquela época de perseguição. Mas, como o próprio Pedro escreveu, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e no tempo certo, da maneira certa, o braço onipotente do Senhor prevalece sobre a fúria do inimigo, libertando o seu povo. Então, Deus ainda vê as nossas tribulações. Deus ainda vê as dificuldades que você tem passado na sua família, na sua casa. Deus, ele sabe de todas as coisas, das suas maiores angústias, dos dias que você chorou, dos dias que você se entristeceu, dos dias que você ficou chateado com alguém. Deus sabe de todas as coisas. E ele é o Deus presente, que jamais desampara aqueles que nele esperam. Então, crianças, os cristãos, como é que ficaram depois de saberem dessa notícia? Que Pedro estava preso, acorrentado, algemado. Como é que eles ficaram depois de saberem o que aconteceu com Pedro? Será que eles ficaram tristes? Porque Pedro estava preso? Sabe como eles ficaram, crianças? Eles não ficaram parados, inertes, tristes, desanimados? Não. Eles foram orar. Eles não foram lá na justiça levantar cartaz e dizer soltem Pedro, apelar a uma força bruta, talvez de violência. Não, eles foram clamar a Deus. Eles foram aquele que podia ajudá-los a resolver todas as suas dificuldades. Então, crianças, todas as vezes que nós nos encontramos em dificuldade, que você está triste, o primeiro lugar que nós devemos ir é aos pés do Senhor, em oração. Então, eles oraram. E eles oraram e ficaram ali orando fervorosamente. E aí, vamos pensar aqui uma coisa, crianças. Quantos dias vocês acham, quanto tempo, quantas horas vocês acham que essa igreja ficou orando? Coloque no chat se você sabe ou nos comentários quanto tempo você acha que a igreja ficou orando para que Pedro fosse liberto da prisão. Coloque no chat ou nos comentários quanto tempo você acha que eles oraram. Coloque aí que eu vou estar vendo vocês. Vou responder isso depois, enquanto vocês vão respondendo aí no chat, tá bom?
Então, Pedro, mesmo preso, ele não estava assustado ou triste. Ele estava tranquilo. Crianças, tão tranquilo que ele até, dormiu. Ele estava muito tranquilo que ele até dormiu. Talvez a gente pense assim, professora, ele está algemado, com 2 homens fortes do lado. Está preso entre grades. Como assim ele está tranquilo e está dormindo? Pois é, ele estava tranquilo. Ele estava em paz. A Bíblia fala que quando nós estamos em paz, nós dormimos, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Então Pedro estava confiante no Senhor, mesmo naquela prisão. Ele não ficou desesperado ou assustado, mas ele ficou em paz, confiante no Senhor. E é isso, crianças. Então, ele estava ali dormindo, tranquilo, quando de repente uma luz forte brilhou. E aí, futucou ele. Pedro, desperta. Levanta depressa, vista sua capa e venha comigo. E as correntes se soltaram. E Pedro saiu da prisão seguido do anjo. Pedro passou pelos guardas, passou pelas grades e nenhum guarda viu ele. Ninguém viu Pedro saindo. Ninguém viu que tinha um homem saindo da prisão. Aquilo aconteceu e foi um milagre que aconteceu, crianças. Ninguém viu Pedro saindo daquela prisão e ele saiu pela porta da frente da prisão, sem ninguém ver que ele estava passando. Então, Pedro finalmente ficou livre. Quando ele se deu conta do milagre, ele ficou assim tão feliz, tão animado que ele saiu correndo e foi para uma casa. E nessa casa era onde a igreja estava se reunindo para orar por ele, para que ele fosse liberto. E eles continuavam lá, orando por ele. E ele bateu na porta, ele foi lá bater na porta, bateu. Então, ouvindo aquilo, uma moça nem abriu a porta, ouvindo aquilo entre a porta e ouviu a voz de Pedro. E ela estava tão alegre porque ela reconheceu a voz de Pedro, saiu correndo para contar para todo mundo que estava lá. Oh, irmãos, Pedro está lá fora, eu ouvi a voz dele. As pessoas ficaram assim, Rod, claro que não, Rod, você não está pensando bem, Pedro está preso, a gente está orando por ele ainda, não tem como ele estar lá fora. De repente, eles começaram a ouvir. A porta está batendo? A porta está batendo? Será que tem alguém lá fora? Vamos lá ver. Então, eles foram lá, crianças. Quando eles abriram, você sabe quem estava lá. Pedro estava lá. Quando eles viram Pedro, todo mundo ficou assim, maravilhados. Eles ficaram até espantados também. Pedro está aqui. E Pedro falou assim, vou contar para vocês como tudo aconteceu. E Pedro contou este grande milagre. Vocês responderam a pergunta que eu fiz? Quantos dias ou quanto tempo vocês acham que a igreja ficou orando por Pedro? Então, Pedro foi preso no início da Páscoa. Para os judeus, eles comemoravam a Páscoa durante 7 dias. A Páscoa representava o êxodo, que é aquela história que nós já ouvimos, quando o povo de Israel foi liberto do cativeiro, da escravidão do Egito. Então, eles comemoraram a Páscoa durante 7 dias. Então, assim Deus estabeleceu. E eles iniciaram a oração desde que Pedro foi preso, no início até o último dia da Páscoa. Ou seja, eles oraram durante 7 dias, dia e noite, orando por Pedro. Muitas vezes, nós podemos orar por alguma coisa que estamos passando, dificuldade. Oramos um tempinho, ok, tá tudo bem. Mas quantas vezes você orou, meu querido aluno, sem parar? Orando até que Deus respondesse a sua oração. Você orou um dia, aí você orou outro dia, orou no outro, até que Deus respondesse a sua oração. Quanto tempo você já ficou assim? Esperando que Deus respondesse? Orando, clamando a Deus até que Deus respondesse a sua oração? Se sim, continue nesse mesmo propósito. Mas se não, não desanime.
Porque nesse mês você tem a oportunidade de orar a Deus, de clamar a Deus, até que Ele responda a sua oração, as nossas orações. Então, crianças, voltando aqui para essa história maravilhosa, nós vimos que o povo de Deus ali, a igreja, se alegrou muito. Eles se alegraram, eles ficaram muito felizes com aquele milagre no Senhor. E quando a igreja ora, Deus, Ele ouve as orações daqueles que o buscam de corações quebrantados e de corações contritos. Então, Deus, Ele fez esse milagre, Ele enviou um anjo e acordou Pedro para que o libertasse. Pedro se vê livre das mãos do inimigo, porque os ouvidos do Senhor estão abertos para aqueles que o clamam. Então, juniores, vamos pensar comigo um pouquinho aqui. Preste atenção, quero muito a sua atenção neste momento. A igreja do Senhor, ou aqueles que fazem a vontade de Deus, a perseguição ocorre há muito tempo. Há muito tempo ocorre essa luta, essa guerra entre a luz e as trevas. Por quê? As trevas não se misturam com a luz. Isso não pode acontecer. Porque Jesus, Ele ilumina aonde que está escuro. Então, não tem como habitar a luz com as trevas. E o mundo, crianças, o mundo, ele está em pecado. Nós todos nascemos em pecado. Por quê? Nós já ouvimos sobre isso, que nós vimos depois de Adão e depois de Eva, e todos que vieram depois dele, nós também pecamos juntamente com eles, por conta que eles primeiro desobedeceram a Deus, e todos nós também desobedecemos a Deus. A Bíblia fala que não existe um justo sequer. Então, primeiramente, eu e você eram opositor do reino de Deus. Era aqueles que não queríamos servir a Deus. Mas, crianças, através de Jesus, do grande libertador, podemos estar com Deus novamente. Jesus, ele veio ao mundo e Isaías fala que ele foi um homem experimentado de dores, um homem experimentado nos sofrimentos. Jesus foi o homem que mais sofreu, aquele homem que foi rejeitado por todos os outros, foi humilhado, foi pregado numa cruz. Jesus, ele foi crucificado por mim e por você. Jesus, ele morreu. Jesus, ele morreu para nos dar, de novo, a paz com Deus. Morreu para nos dar a salvação. Então, parecia que não havia mais esperança, porque Jesus, ele morreu, ele estava morto. O céu, criança, se escureceu, a Bíblia fala. Os discípulos, eles foram se esconder. As pessoas que seguiam Jesus choraram, ficaram tristes. Mas, crianças, ao terceiro dia, quando eles foram lá ver, não existia mais ninguém naquele sepulcro onde colocaram Jesus morto. Pois Jesus, ele ressuscitou e ele vive eternamente. E assim é para todos aqueles que creem em Jesus. E mesmo que morram, eles viverão. Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Glória a Deus. Porque essa é a esperança para aqueles que sofrem perseguições. Que mesmo que soframos perseguições, mesmo que aconteçam dificuldades na nossa vida, há promessa de vida eterna para aqueles que permanecem fiéis, aqueles que fazem a vontade do Senhor. Então, felizes são os perseguidos, porque eles herdarão o reino dos céus. Eu não sei, talvez como que você está neste momento, mas eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida, que você pensasse. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus,
Faça isso neste momento. Faça isso agora. Reflita sobre a sua vida diante de Deus. Entregue a sua vida a Deus, pois Jesus, Ele pode transformar a sua vida, transformar o seu coração. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais Ele fará. E nos dias atuais, a igreja precisa aprender, juniores, que não estamos livres de perseguições. Muitas pessoas e até nações inteiras não aceitaram ainda o amor de Jesus e por esse motivo perseguem e maltratam os cristãos em todo o mundo. Devemos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a suportar as perseguições e confiarmos e a crer na provisão divina. Amém? Eu gostaria também de compartilhar com vocês um vídeo muito legal, um vídeo muito interessante sobre a vida de um menino chamado Rami. E esse vídeo fala como uma criança, ela vive em um país que é perseguido, no Irã. Então, veja esse vídeo comigo e depois nós estaremos orando. Então, acompanhe esse vídeo aí, para você saber um pouquinho como que é a perseguição em outro país. Olá, meu nome é Rami. Eu vivo no Irã, onde seguir a Jesus é perigoso. Meus pais são cristãos, mas é um segredo. Nós vamos para a igreja na casa do pastor Milad. Eu amo o pastor Milad. Todas as semanas, ele nos conta tudo sobre Jesus, como ele morreu por todo mundo e quer que as pessoas sejam amigas de Deus. Um dia, nós estávamos indo para a igreja, quando vimos o pastor Milad ser levado por um carro de polícia. Quando chegamos em casa, a minha mãe me explicou. O pastor Milad foi preso e agora está na cadeia. Mas por quê? Por nos ensinar sobre Jesus Cristo e o quanto Ele nos ama. Então, o pastor Milad foi para a prisão por nossa causa? Por que ele faria isso? Filho, porque Ele é um seguidor de Jesus e Jesus nos amou tanto que morreu para nos salvar. O pastor Milad estava tão cheio do amor de Jesus que ele decidiu compartilhar com a gente, mesmo sabendo que poderia ir para a prisão por causa disso. O que vai acontecer com o pastor Milad? Eu não sei, mas com Jesus sempre há esperança. Eu sei que você está preocupado com o pastor Milad, mas Jesus nos ensina em João 14:1 a confiar nele, ao invés de nos preocuparmos. Então, vocês viram a história de Rami? Viram o que esse menino está passando, o que a família está passando, o que o pastor Milad passou ou está passando? Nós ainda não sabemos o que aconteceu depois dessa história, essa é uma história verdadeira, mas eu convido você a orar comigo pela vida do Rami neste momento e eu também convido você a interceder pela sua vida. Ore para que a vontade do Senhor seja feita sobre a sua vida. Ore, Júnior, para que você tenha fé e ousadia para testemunhar do Evangelho. Para que você não tenha vergonha se por acaso na sua escola ou na sua rua, ou até mesmo na sua igreja, você fale de Jesus ou você queira fazer o que é certo e os seus amigos queiram rir de você, não brincar com você por você fazer o que é certo. Não tenha medo de ser como Jesus. Não tenha vergonha de testemunhar do Senhor. Pois, crianças, nós precisamos entender que Deus nos chamou para crer em seu nome, mas também Deus nos chamou para participarmos de tudo aquilo que Ele nos proporcionou. Então, entrega a sua vida ao Senhor Jesus neste momento. Vamos orar comigo? Senhor, meu Deus maravilhoso, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu, o privilégio de podermos ouvir a Tua palavra. E eu oro, Senhor, para que Tu possas continuar falando no coração de cada um que está assistindo. Pois esse poder de abrir os olhos, de quebrantar o coração, é por meio do Teu Santo Espírito. Então eu oro confiante no Senhor, que o Senhor está aqui, que o Senhor está em cada lugar onde essas crianças, essas famílias estão acompanhando. Eu te peço que
que o Senhor possa transformar os corações de cada um dos juniores, para que todos eles possam viver de maneira ousada, de maneira fervorosa para Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que eles possam amar a Jesus, que eles possam viver para Jesus, que eles possam testemunhar com as suas vidas quem Jesus é e quão maravilhoso é servir a Jesus. Eu te peço que mesmo em momentos de dificuldades, talvez de desânimo, todos nós possamos olhar para as promessas eternas, para a nossa morada celestial, para as promessas que Jesus nos fez de estar conosco todos os dias das nossas vidas. E eu oro pela vida desse menino chamado Rami, pela sua família, pelo pastor Milad, que eles possam permanecer firmes na fé, que o Senhor possa animá-los e possa trazer alegria da salvação, ânimo e muito vigor e força. Ajude-nos mais uma vez em tudo. Agradecemos por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua vida que permaneceu até aqui nesta aula. E eu quero te pedir, se você ainda não fez isso, curta o vídeo, deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe o vídeo e eu te desafio também a comentar nesse vídeo. Comente sobre esta aula, comente no vídeo para nos ajudar a continuar a propagar o Evangelho para outras pessoas. Como vocês ouviram, muitas pessoas precisam ainda ouvir o Evangelho. Que você, Júnior, seja uma dessas que irá transmitir. Então, eu quero convidá-los também para participar do Zoom às 11h15 de hoje. Se você é um visitante, coloque nos comentários se você quer participar, para a gente poder estar então, em contato com você. Então, eu quero deixar um beijo, um grande abraço para vocês e nos vemos outra vez. Então, até semana que vem. Tchau, tchau!